Flávio Dino vai deixar o Ministério da Justiça até sexta-feira. E Lewandowski é o preferido de Lula para assumir o cargo. E você vai ver também. Pacheco diz que vai procurar Haddad para discutir a MP da reoneração. O presidente do Congresso está sendo pressionado a devolver o projeto para o governo. Nós já decidimos sobre isso. A desoneração da folha por mais 4 anos é uma decisão do Congresso Nacional. Se o governo pretende mudar ou remodelar isso, é direito do governo e nós vamos estar aptos aqui a poder ouvir e discutir. Em apenas 2 semanas de funcionamento, o programa Celular Seguro bloqueia mais de 7 mil aparelhos. 2023 foi o ano mais quente da história no planeta. Temperatura média no Brasil foi de 25 graus. E com tanto calor, é preciso tomar alguns cuidados com os animais de estimação. E o Minuto Pet de hoje vai trazer algumas dicas quentes para você. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, avisou ao presidente Lula que deixará o cargo até a próxima sexta-feira para assumir uma cadeira de ministro do STF. E a preferência de Lula para o cargo, para ocupar esse posto, é o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Mas a indicação de Dino, a indicação feita pelo Dino, é do atual secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli. O martelo ainda não foi batido. O ministro Flávio Dino deixará oficialmente o comando da pasta da Justiça nos próximos dias. Antes de assumir a cadeira de ministro do STF, no dia 22 de fevereiro, ele deve exercer seu mandato de senador por um curto período. Lula disse a aliados que pretende anunciar nesta semana o substituto de Dino. A preferência do presidente seria pelo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ontem, os dois tiveram uma conversa para falar sobre o assunto, mas o atual ministro da Justiça afirmou que gostaria que seu secretário executivo, Ricardo Capelli, assumisse a função. Capelli está atualmente no cargo de forma interina. O argumento em favor de Capelli é que ele não interromperia o trabalho na segurança que está em andamento. A atuação de Capelli como interventor após os ataques de 8 de janeiro também é outro ponto favorável. O atual secretário executivo não continuará no ministério caso Lewandowski seja o escolhido. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com os líderes dos partidos para discutir a devolução da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Ao final do encontro, Pacheco declarou que a decisão será tomada após uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A declaração de Rodrigo Pacheco foi concedida durante entrevista coletiva, realizada logo após uma reunião com líderes partidários. A pauta do encontro foi a medida provisória que propõe a reoneração gradual da folha de pagamento de diferentes setores da economia. O presidente do Senado disse que é preciso diálogo para encontrar um consenso entre executivo e legislativo, mas respeitando a vontade do Congresso Nacional. Nós já decidimos sobre isso. A desoneração da folha por mais 4 anos é uma decisão do Congresso Nacional. Se o governo pretende mudar ou remodelar isso, é direito do governo e nós vamos estar aptos aqui a poder ouvir e discutir. Nesse caso específico da desoneração da folha de pagamento, houve uma afirmação muito contundente do Congresso Nacional em relação ao seu mérito e agora nós precisamos encontrar uma forma de fazer prevalecer o que foi a vontade do Congresso Nacional. E o que eu disse no Colégio de Líderes é que nós temos que ter compromisso, já que nós abraçamos a causa do déficit zero e queremos dar sustentação fiscal ao Brasil,
Nós temos que ter compromisso de sermos criativos na busca de arrecadações que sejam sustentáveis. Relator do projeto de lei que prorrogou a desoneração até 2027, o senador Efraim Filho afirmou que a MP enviada pelo governo é uma derrubada da derrubada do veto. 9 frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo enviaram um novo ofício pedindo a devolução da MP ao Executivo. Pelo lado do governo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que espera a sensibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para não devolver a medida provisória. Segundo Marinho, ainda há tempo para diálogo, uma vez que a MP só entra em vigor em 1º de abril. O ministro do Trabalho quer envolver na discussão da reoneração da folha de pagamento tanto as lideranças dos trabalhadores quanto dos empregadores, além de dialogar com o Congresso Nacional. E a reoneração da folha de pagamento é o principal assunto deste início de ano para o governo e também para o Congresso Nacional. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista César Bergo. Boa noite, César Bergo. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer estar com vocês aí. E César, bem objetivo, esse assunto virou uma queda de braço entre o governo e o Congresso. Não tenha dúvida que a questão política está pesando, porque o Congresso já decidiu que até 2027 haveria desoneração. E o governo usou de criatividade, porque vamos lembrar que essa medida provisória trata de 2 assuntos. Um deles é com relação às empresas de eventos também, que seria oneradas novamente, e também a questão dos pagamentos judiciais que o governo quer parcelar. Acredito eu que o governo, de uma maneira criativa, colocou mais dois assuntos para poder abrir negociação, né? Não quer dizer que ele vai manter esses 2 assuntos, mas colocou numa medida provisória, porque, de fato, é uma situação muito complicada que a gente chega que foi goela abaixo do Congresso, e o Congresso realmente está resistente com relação em adotar. E tem a questão política, sim, viu, Kleber, que tem que ser negociada. Certo, César, mas o governo afirma que a reoneração é necessária para atingir a meta de déficit zero nas contas públicas. E, por outro lado, o Congresso está sendo pressionado por 17 setores da economia, que alegam que a reoneração será muito prejudicial. Qual lado tem razão? Ou os 2 lados têm razão? É possível chegar a um meio termo? Olha, no tocante à justiça tributária, essa desoneração já deveria ter acabado há muito tempo. Ela foi criada em situações especiais, porque nós tínhamos uma recessão econômica, depois nós tivemos uma pandemia, né? Então, deveria ter chegado ao fim, sim, porque são 17 setores beneficiados, e os outros setores, como é que fica? Então, a concorrência fica complicada, e realmente, quando o governo desonera, ele é obrigado a criar uma nova fonte de recursos para cobrir aquela desoneração. E há um desespero por parte do governo, porque ele está fazendo conta de bilhões e bilhões para dar o déficit zero. Então, não tenha dúvida de que, do ponto de vista de justiça tributária, deveria ter acabado realmente essa desoneração. Agora, do ponto de vista político, vamos levar em consideração que essas empresas, elas têm empregos, elas geram renda e, de fato, vai criar um problema muito grande para elas. Obviamente, a gente entende que elas deveriam ter preparado para esse momento, mas não tenha dúvida que 20% da folha de pagamento é muito. Então, essas empresas vão estar em dificuldade, e por isso que o Congresso provavelmente colocou 2027 como um ponto final dessa desoneração. Existe a questão econômica também, que é importante, mas também acho que de justiça tributária, viu, Kleber? Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o César Bergo, ele que é economista. Muito obrigado mais uma vez, César, pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima, Kleber. Até a próxima. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200, deve estimular a venda de 6 milhões de bilhetes em 2024. A previsão é que o programa seja lançado ainda em janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos e os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. O governo federal negociou com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes somente em 2024.
A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também disse que tem a intenção de criar um Voa Brasil internacional para viabilizar a ida de estudantes ao exterior com bolsas. Para isso, o governo negocia com as companhias aéreas para viabilizar a proposta. Olha, com apenas 2 semanas de funcionamento, o programa Celular Seguro já fez o bloqueio de mais de 7 mil telefones. Além dos mais de 7 mil bloqueios, a ferramenta também atingiu a marca de 1 milhão de cadastros. As pessoas que sofreram com roubos e furtos agora podem bloquear seus aparelhos com apenas um toque. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar uma pessoa da sua confiança, que estará autorizada a efetuar os bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site pelo computador. O Celular Seguro apresenta um botão de emergência que deve ser utilizado somente em caso de perda, furto ou roubo de celular. A ideia do aplicativo é que a pessoa que passe por algum problema tenha um mecanismo de bloqueio por meio de uma pessoa de confiança ou a própria que possa fazer essa restrição. Vale ressaltar que a ferramenta não tem a possibilidade do desbloqueio. Ou seja, se você teve o celular roubado e faça o alerta, terá que entrar em contato com os bancos e a operadora para efetuar esse desbloqueio. E veja a seguir, 2023 foi o ano mais quente da história no planeta. E ainda, o Minuto Pet vai trazer algumas dicas importantes de como cuidar dos bichinhos no verão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nós vamos agora para o Rio de Janeiro e para falar de um dado preocupante. É que o número de afogamentos aumentou agora no início de 2024. É isso. Apenas nos 8 primeiros dias deste ano, o Corpo de Bombeiros já realizou 2.064 resgates nas praias cariocas, uma média de 258 salvamentos por dia. O número representa um aumento de 320% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o porta-voz da corporação, o Major Fábio Contreiras, a condição climática deste início de ano é um dos fatores para o aumento no número de casos. O Major alerta que banhistas do Rio e turistas precisam respeitar as bandeiras de sinalização colocadas pelos militares. Esse aumento nas estatísticas sobre afogamentos no estado pode ser comprovado no último domingo, quando 2 jovens morreram afogados nas praias de Grumari e da Barra da Tijuca, ambas na zona oeste da capital fluminense. Isso é lamentável, não? Uma vez que estão de férias, querem aproveitar, mas infelizmente essas fatalidades acontecem. Então fica, além do major que participou com a gente aí, né, dando esse ponto de vista e alertando pelos cuidados, também fica aqui o nosso sinal de bandeira vermelha, em que não vamos avançar nem ultrapassar os limites do mar por questões de segurança. É com vocês em São Paulo. E o calor extremo está por todo o país. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, a sensação térmica em algumas cidades do estado, olha só, chegou à casa dos 54 graus.
Santa Catarina tem vivido dias muito quentes. Desde a última semana, os termômetros não param de subir. Nessa última segunda-feira, foi registrada altas de 39,8 graus nos termômetros nas cidades de Uruçanga e Criciúma, no sul do estado. Tudo isso vem sendo monitorado pela Defesa Civil junto com a Epagre-Ciram, órgãos que fiscalizam e também monitoram as condições do tempo. Algumas regiões, devido a esse alto calorão, tiveram já tempestades ainda na noite de segunda-feira, como o Vale do Itajaí, mas nada comparado ao que o termômetro marcou aqui no sul catarinense, com a sensação térmica chegando a 54 graus. A Defesa Civil explica pra gente, através de um dos seus meteorologistas, o porquê de todo esse aquecimento em todo o país. O El Niño e a Laninha, eles são fenômenos de escala global, ou seja, eles trazem algum tipo de impacto para todas as regiões do globo terrestre. E esses impactos, eles estão principalmente relacionados com a mudança dos padrões, tanto de temperatura quanto de chuva, dependendo da região que a gente está analisando. No caso do El Niño, as águas do Oceano Pacífico Equatorial eles ficam mais aquecidas e também o padrão de circulação dos ventos na atmosfera é alterado. Aqui na região sul do Brasil, o principal impacto do El Niño está relacionado à frequência das chuvas e também à mudança do padrão das temperaturas. Principalmente no período da primavera, nós esperamos que a frequência e a intensidade das chuvas ela aumente quando a gente tem um evento de El Niño atuando, e já durante os meses de verão, as temperaturas da atmosfera elas tendem a ficar mais aquecidas do que o normal. Tá aí, portanto, a explicação desse calorão todo que a gente está sentindo não só aqui em Santa Catarina, mas no país inteiro. As temperaturas devem continuar em alta no estado, pancadas de chuvas estão previstas para ao longo da semana, mas o tempo pelo menos vai recebendo um ventinho mais fresco que dá ao ar livre para dar mais uma aguentada em tanto calor. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E por falar em calor, 2023 foi o ano mais quente da história. A informação foi confirmada hoje pelo Observatório Copérnicos. O aumento médio da temperatura mundial foi de 1,48 graus Celsius. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou nesta terça-feira em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus Celsius, ou seja, 1,48 a mais que o clima da era pré-industrial. Este novo recorde supera o anterior de 2016, em mais 0,17 graus Celsius. O histórico Acordo de Paris para combater as alterações climáticas foi assinado por quase 200 países em 2015, para tentar travar o aumento da temperatura média no máximo de 2 graus e, idealmente, em 1,5 graus. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais, porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno sazonal El Niño acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copérnicos tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registradas em 2023 provavelmente excedem as de todos os períodos durante pelo menos 100 mil anos. E terça-feira é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30, com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E a gente acabou de ver aí essa reportagem sobre o calor e você também traz um alerta sobre o calor, não é mesmo?
Boa noite, Kleber, e a todos ligados aqui no Jornal das 18h30. Seguindo aí, né, Kleber, a notícia que a gente acabou de ver, que o ano de 2023 foi confirmado o mais quente da história pelo Observatório Copérnicus. Esse calorão todo, Kleber, também impacta a saúde dos pets e a nossa rotina com eles. Os animais de estimação podem superaquecer rapidamente, levando à exaustão pelas altas temperaturas e insolação. Nós já trouxemos aqui no Minuto Pet um especialista que deu dicas sobre como cuidar dos nossos amigos de quatro patas. Mas hoje eu trago aqui o veterinário para reforçar esse assunto com a gente. O doutor Emerson de Moura está aqui para falar com a gente mais a respeito desse assunto. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui no Minuto Pet. Obrigado. Boa noite, Carol. Boa noite, Kleber. Boa noite aos telespectadores. Doutor, de forma geral, né? Quais são os cuidados que a gente deve incluir na rotina com os nossos pets? Isso, sempre a gente recomenda assim, evitar passeios excessivos, passeios longos, principalmente no período do dia, né? Sempre o uso de água fresca, utilizar potinhos de cerâmica, potinhos de alumínio, manter a água mais fresca durante um tempo maior, né? Ventilação, deixar portas, corredores, janelas abertas, facilita para esse animal perder o calor, né? O uso de ventiladores também pode ser indicado. Os ventiladores não pode estar diretamente no animal, é indireto, ali numa parede, por exemplo, dá muito certo. Alimentação, cuidado com todos que fazem o alimento em casa. O alimento ele tem que ser muito bem condicionado, no calor ele fermenta mais rápido e pode gerar uma intoxicação alimentar. Ou seja, a recomendação é ter bom tempo para gerar um conforto térmico para o pet. E doutor, agora falando como tutor, né? Quais os sinais que os tutores devem identificar e ficar atentos para perceber que o animalzinho está passando mal por causa do calor? Isso, geralmente eles não comem, eles não bebem, aquilo que eles sempre gostavam, eles não querem mais fazer, né? É um animal que fica muito tempo deitado, ele fica literalmente largado, né? E ele fica muito ofegante, o animal pode ter vômito, pode ter neve. E a piora desse quadro é o animal ele começa a se dilatar com as pupilas, ele fica com as mucosas arroxeadas, cianóticas, e aí tem que sair correndo mesmo. Quando a gente vai ver, o animal está com temperatura muito alta. E a gente tem que lançar algumas manobras para normalizar essa temperatura. Doutora, além desses sintomas que o senhor acabou de falar, né? Eu vi que tem doenças que são propícias nessa época de muito calor. Quais são as doenças mais comuns nesse período? Isso, é muito comum o surgimento das doenças gastrointestinais, né? A gente tem incidência de giardia, que é maior, né, no período de verão. As doenças virais também têm uma predisposição. Animais cardiopatas, eles compensam rápido as alterações cardíacas que já possuem. Ou descoberto no período de verão, né, o período mais quente, para ver o animal ter uma cardiopatia importante. E as dermatopatias também são muito frequentes. Os proprietários tentam molhar o animal, tentam resfriar o animal e surgem as dermatopatias, tem inflamações internas na pele, tem surgimento da malacésia, né? Então tudo isso nos períodos mais quentes o animal fica mais predisposto. Tá certo, então, doutor. Suas dicas foram com certeza valiosas aí para nós que somos tutores e queremos o bem do nosso animalzinho. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Até a próxima. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, doutor Emerson. Alerta muito importante. E olha só, essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Boa noite e até amanhã.